Seja bem-vindo. Só queria te dizer que você está hoje num culto a um Deus que é fiel. Mas seja bem-vindo. Tem mais alguém para além do Oximar, da diaconisa que nos visita hoje? Tem mais alguém? Mais alguém? Só levanta as tuas mãos. Tem mais lá, tem mais lá. Amém? Dá um abraço, dá um abraço. Dá um abraço para essas pessoas. É diaconisa, abracem aí. Abraço, saúde os irmãos que nos visitam. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Amém. E queria dar um recado aos que nos visitam. Sejam bem-vindos à igreja. Algumas pessoas vêm para a igreja com ilusões, parecendo que a igreja é o céu, né? Não, aqui não é o céu. Fiel aqui é só Deus. Esse irmão que te abraçou não é fiel. Ele tenta ser fiel, luta todos os dias para ser fiel. Fica infiel, depois ajusta, fica fiel de novo, depois volta mais na infidelidade. Então, não vem com ilusões. Não, estou na igreja, Jesus é, lá vão me tratar. Não, vão te tratar mal. Amém? Alguém em algum momento poderá te tratar mal. Então, para você não se sentir mal, estou já te avisar. Amém? Aqui tem pessoas do Quimbele, do Maquela, da Damba. Tem pessoas do Songo, do Quiteche, do Nambuangongo, do Punguandongo, aí vai ser de Malange, das quedas de Calandula. Te tratam mesmo com quedas na vida, né? Aqui tem pessoas de Benguela, do Dobe Grande, né? Estamos a lutar para tirar o feitiço até agora, mas então você precisa ter paciência com ele. Então você não veio aqui para mimos, você veio aqui para ser bênção e ser abençoado por alguém que também está sendo tratado todos os dias, enquanto caminhamos juntos para a glória ao único que é plena, inteira e completamente fiel, e esse é Jesus Cristo. Amém. Então, se você vier aqui, amado, aqui tem irmãs que são profissionais formadas em olhadas. É mesmo PhD em olhada. Se te olhar vai se sentir mal. Amém? Mas não desista por causa dela. Ela também está a ser tratada. Amém? Se calhar saiu da sala aí do psiquiatra, desmarcou um pouco, te deu uma olhada. Não fuja. Aguenta só. Aleluia. Aqui é psiquiatria da alma, hospital da alma. Amém? Creche da alma, escola da alma. O Senhor está a nos tratar a todos. Aleluia. Às vezes o mau tratamento vai vir mesmo do pastor também. Alguém questiona minha esposa, disse assim: pastora, ela não é pastora, minha esposa não é pastora, na Assembleia não é diaconisa. Uma crítica anônima ao pai, não fala meu nome, mas o pastor, quando me sauda, não me olha nos olhos. Irmão, é que primeiro cada pessoa já tem dois olhos. No mundo tem boa de pessoa. Olhar no olho todo mundo custa, lá. Então há dias que a pessoa até saúda, mas nem viu, certo? Também a pessoa está nas suas... mas ser pastor não é fácil. O ombro está te doendo de levar tanta carga. Te olhar mais nos olhos, já te dei mão, fica só alegre. Um dia, quem sabe? Então há pessoas que sentem-se mal com tudo isso, né? Às vezes o pastor chega aqui, não é porque não te tratou bem, não. Eu também não estou bem, irmão. Eu também preciso da tua oração, da tua ajuda. Então, seja bem-vindo ao mundo real. Amém? Sem hipocrisia, sem teatro, sem máscara. Esse é o mundo real. A única maneira de você não ficar deprimido é você aceitar que esse mundo das dores também tem pessoas que nos causam dores, circunstâncias que nos causam dores. Mas te dar um conselho último, por favor. Se alguém não foi bênção com você, seja você bênção para alguém. Se alguém não foi bênção para ti, seja você mesmo bênção para essas pessoas. Se as pessoas não me puderem servir, eu tenho algo para servir. Então a igreja não é apenas um lugar onde se recebe, também é um lugar onde se dá. Você está disposto a dar teu carinho, tua educação, tua presença, tua ajuda para alguém? Então lhe diga: se eu não receber nada de você, receba algo de mim. Fala para alguém: se eu não receber nada de você, receba algo de mim. Eu tenho algo para lhe dar. Aleluia. Muito obrigado, a banda. Dia 21, agora estamos com a banda Jesus é 21, né? 21, hoje é dia. Hoje é com Elias. Elias hoje, né?
Elias Miguel no Real Plaza Talatona. Estamos com a bússola, amém? A bússola também você pode encontrar no seu telefone. Mete uma bússola, GPS Real Plaza. Você chega e vamos honrar a Deus junto com o nosso amado irmão Elias Miguel. Quem já está confirmado a tarde dele para estar com Elias? Quem já está? Quem já está? Quem vai confirmar a sua tarde? Quem vai confirmar? Hoje à tarde, amém? Tem saída. A nossa saída é Talatona, ok? Eu, pastor, tenho 1000 saídas. Tem que lançamento do livro, depois não sei o que e tal. Mas ainda assim vou estar. Então vamos honrar a vida do nosso amado irmão Elias Miguel, que estará hoje lançando, né, o evento de louvor e adoração, a bússola, né? Jesus é a nossa bússola, Ele é a nossa direção. Ok, também dizer que hoje temos nossa ceia daqui a instantes e tivemos também batismo. Jesus é o centro que neste ano, neste final do ano, melhor, batizou cerca de mais de 130 pessoas, ok? 130 batizados do nosso centro Jesus é. Os batizados estão aí? Só o grito dos batizados, só o grito dos batizados. Amém. Esses são os nossos amados batizados. Alguns não puderam vir porque estão nas congregações, também por causa da chuva em atropelo. Outros ainda estão a caminho e vamos tomar essa ceia juntos pela primeira vez com os irmãos que nunca pegaram no cálice, nem nunca comeram o pão de Cristo. Na verdade já comeram ontem, mas vão comer pela segunda vez junto conosco. Amém? Por isso eu vou pregar uma mensagem que eu prego várias vezes. Acho que já é a terceira vez, quarta vez que eu prego essa mensagem, porque ela precisa ser repetida várias vezes na nossa igreja para que os irmãos conheçam não só o pilar da igreja, mas conheçam o que é igreja de facto. E como hoje não me restou muito tempo, eu vou pregar como quem está a viajar num comboio rápido, ok? No metro de velocidade. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Se tivermos que escolher uma mensagem que identifique também nossa igreja, ela está em Atos 2, 42. Amém? É assim como nós nos vemos. Nossa igreja está construída sobre 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar da comunhão, o pilar do partir do pão e o pilar das orações. Amém? Então, estes são os pilares da nossa igreja, mas hoje eu queria levar essa mensagem na abrangência necessária que ela precisa ter. Hoje é um dia de chuva, muitos certamente não conseguiram sair, porque os que vivem em Luanda, a chuva é uma bênção. Há pessoas que não gostam de trabalhar, que a vontade dele, essa chuva tinha que acontecer amanhã. Se me caísse segunda, começasse às 4, fezada, ia dormir. Porque justifica os patrões. E justifica mesmo, porque em Luanda, quando chove torrencialmente, os táxis não saem. Ninguém quer estragar o azul branco dele só por um dia, né? Ou seu carro. E os ites começam a cancelar viagem porque não querem entrar na lagoa. Ok? Então temos um trabalho gigantesco para fazer também, né, na estrutura da nossa nação, para avançarmos. Já quero desde já dar parabéns a vocês que apesar da chuva estão aqui. Amém? Estão aqui. Não arranjaram desculpas, mas esforçaram-se a estar presente. Atos 2, 42 a 47 diz a palavra de Deus na versão que tenho em minhas mãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas e repartiam com todos segundo cada um necessitasse, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza e louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Palavra do Senhor. Pai, glorifico o teu nome.
fale conosco, ensina-nos os teus caminhos, aperfeiçoa-nos na verdade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, Deus em Cristo abençoe. Amada igreja, eu quando olho para Atos capítulo 2, tenho consciência plena de estar a ler o começo da igreja, como esse corpo místico de Cristo, que não só era ou foi por Deus estabelecido como um organismo vivo, do qual Cristo é cabeça, e todos os membros desse corpo, mas também olho para a igreja como esse organismo que precisa se compreender também uma organização. E tudo aconteceu e se deu em Atos capítulo 2. Esse organismo vivo, do qual Cristo é cabeça, e nós, membros desse corpo, começou a encontrar desafios que lhes levaram então a se perceber uma grande organização. O que eu li, ou que nós lemos, é como termina Atos capítulo 2, ok? E se eu tivesse que falar, ou que ensinar os 4 pilares da igreja, da nossa igreja, eu falava das 4 perseveranças da igreja. E eu penso que também já repeti, no Alpendre uma vez, lá uma vez, aqui também uma vez, né? Eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão entre os irmãos, perseveravam no partir do pão, ok? Eram solidários, tinham tudo em comum, mas também eles perseveravam nas orações. Ela era uma igreja bíblica, era uma igreja irmã, tinha comunhão, era uma igreja solidária, repartiam o que tinham, mas também era uma igreja muito espiritual. Ela não dispensou nem desprezou a parte mística da fé. Eles usavam dos meios da graça para com Deus não só falar, mas enquanto falassem, eles se fortaleciam, porque a oração cumpre esse papel. Mas eu quero ir para além dessas 4 perseveranças da igreja. Eu quero olhar para a igreja como igreja. O que é uma igreja? Principalmente os novos membros que se juntam a nós, que tomaram a decisão e afirmam ou confirmam aquilo que receberam um dia. Ouviram a mensagem e creram nela para a salvação e cultuaram por algum tempo, participaram do discipulado e tiveram plena convicção de que não bastava apenas frequentar a igreja. Eu quero ser parte desse corpo. Eu quero fazer a afirmação pública da minha fé. Porque o batismo cumpre esse papel. Ele é a afirmação pública da nossa fé. Essa fé nasce no dia que você crê genuinamente. E crendo genuinamente, nada te impede de ser batizado. Como então o eunuco disse a Filipe: o que me impediria de ser batizado? Se creres de todo o coração, nada te impede. Eles creram de todo o coração. O cuidado da igreja como uma organização precisou preparar o discipulado para que as pessoas conhecessem, os membros conhecessem as nuances do que é ser cristão, o que é ser membro, o que é ter responsabilidade não só para com Deus, mas para com os irmãos. E então vocês tomaram a decisão: eu quero ser batizado. E ontem vocês desceram as águas e receberam o batismo nas águas, e hoje vocês são parte do corpo de Cristo e vamos tomar uma ceia juntos, amém? Se eu fosse no mês passado, era já dizer: quem não é batizado, vai em paz. E algumas vezes eu ficava na porta para perguntar para alguns irmãos: não és batizado por quê? O que é que te impede de ser batizado? Está a fugir que é? Amém? Ainda quer se lambuzar na lama do pecado de onde Cristo já te tirou? Então esses irmãos fazem a afirmação pública da fé e hoje estão aqui para tomar a ceia conosco, amém? Quem quer celebrar pela vida desses irmãos, pela decisão que tomaram? Vence. Obrigado. Então, a toda a igreja, principalmente aos irmãos que se juntam à igreja, eu tenho uma mensagem, e a mensagem é essa que lemos. Eu vou enfatizá-la e eu vou tratar sobre as ênfases da igreja. Alguém diga comigo: ênfases da igreja. ênfases da igreja. O que é ser igreja? O que é ser igreja? Vamos lá. Quando a igreja começa, o Espírito Santo desce no cenáculo
Esses homens são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas, a mensagem se expande, toda Jerusalém se junta, milhares de almas se convertem numa só pregação de Pedro. A igreja ia crescendo, e surgem então algumas ênfases que precisam ser tragas a nós como ênfase da igreja. A igreja não pode abandonar nenhuma delas. Essas ênfases precisam ser, vou aqui ser redundante, ênfase precisa ser enfatizada, não só teoricamente, mas enfatizada na vida de qualquer cristão. A primeira grande ênfase que surge para a igreja, e vou começar a correr, é a ênfase ao estudo da palavra. A primeira grande ênfase relatada por Lucas em Atos é a ênfase ao estudo da palavra. Infelizmente, nós incorremos ao risco de seguir a moda de hoje, né? Uma igreja light, uma igreja da geração Z, que inventa um conjunto de pirotecnia gospel, ok? De iluminação, luzes que atraem, mas as almas são vazias. Amados, a primeira grande ênfase da igreja bíblica, da igreja primitiva, é ênfase ao estudo da palavra. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina. O que é perseverança? Perseverança é a capacidade de continuar, de se manter, de não desistir, de persistir, de insistir. Isso é perseverar. Eles perseveravam no estudo da palavra, na doutrina dos apóstolos. E eu tenho uma crítica para a igreja que eu lidero: a maioria de vocês só vem domingo. É impossível estudar um dia na semana. Não se estuda um dia na semana. Eu estudo um dia na semana. E depois os irmãos chegam aqui 8 horas, mas 9 horas já estão olhando o telefone. Pastor, também está a demorar. Deus é Deus de ordem. Temos que cumprir horário. Amados, eu tinha que te transferir pelo menos há 2000 anos atrás para participar no culto que Paulo fez, onde Eutico caiu da janela, porque o culto começou de manhã e foi até a noite. Na madrugada o homem que estava na janela caiu, morreu. Paulo foi lhe ressuscitar para voltar no estudo bíblico. Volta no estudo e pregou até amanhecer. E não tinha lá Deus de ordem, Deus de horário, Deus... Amados, isso é desculpa de quem não ama a palavra, mas deseja muito mais o dinheiro, ao din-din, porque entra às 8 e sai às 15, ainda faz hora extra para aumentar no dinheiro, e vem apresentar desculpa no domingo, que olha a hora onde, irmão? Que hora? Hora de quê? É domingo de culto. Tenha paciência, irmão. Estou já calmo. Pois bem, o estudo da palavra, ênfase ao estudo bíblico, ênfase ao estudo da palavra. A Bíblia precisa ocupar o lugar primário na vida da igreja. A Bíblia precisa ocupar o lugar supremo. Por isso eu prego a Bíblia aqui, por cima de um altar mais elevado do que qualquer área daqui da igreja. Um altar. Por quê? Porque a palavra é alta. E depois, para além de estar no altar, a Bíblia está por cima de um púlpito, porque a palavra é sublime. E para além de estar alto no altar, no púlpito, a palavra está no centro, porque a Bíblia tem que ser central no culto, o ensino da palavra. Por isso eu cultuo na terça, eu cultuo na quinta, eu cultuo no domingo, e também eu, Sadraque, cultuo na quarta. Eu não sei se tem um dia que eu não cultuo, porque eu entendo que para ficar robusto eu não como apenas um dia na semana, e a palavra é alimento, eu preciso comê-lo todos os dias. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, medita de dia, de noite, de todos os dias. Dia de noite de segunda, dia de noite de terça, dia e de noite de quarta, dia e de noite. Não tem espaço para Satanás, não tem espaço para demônio. É Bíblia de manhã, é Bíblia de tarde, é Bíblia toda semana, é Bíblia todo mês, Bíblia todo ano. Este sim é bem-aventurado. Mas há irmãos que toda semana não cultua e se sente bem no domingo. Eu não sei qual é o teu bem, ou qual é o bem que você sente. Eu não sinto. Talvez vocês me tratem como o legalista ou qualquer outra coisa,
Mas quem tem prazer na palavra do Senhor quer estar envolvido não só com a palavra, mas envolvido com tudo que emana da palavra. Se alguém dizer, não, mas pastor, eu não venho toda semana, mas tenho meus devocionais pela manhã, eu não preciso. Não. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que se deixam de congregar como é costume de alguns. A palavra também me orientou sobre a necessidade de me congregar com os irmãos. E na congregação eu me sirvo e eu sirvo os irmãos. Quando você se furta da presença no culto, você está a privar o corpo de ter um braço que poderia servir a um pé que está ferido. Você está a privar o corpo de ter um pé que poderia levar um braço que está mortelado. Então, amados, eu não deixo ou não venho ao culto só para ouvir a palavra. E nós vamos ver aqui nas outras ênfases da igreja, é porque minha presença é importante também para o meu irmão. Eu preciso que o meu irmão se fortaleça por causa da minha vida, dos dons que Deus colocou em mim. É por isso que quem canta e é da igreja precisa saber que eu estou a servir a Deus. Quem filma, quem varre, quem limpa, todos nós somos membros do corpo de Cristo, e cada um cumpre um papel importante e preponderante no avanço deste corpo. Então a primeira grande ênfase é a ênfase a palavra. E para os que estudam aqui na quinta-feira com o pastor, sabe que nós falamos sobre, quando estudamos a palavra, temos pelo menos 4 pontos. Primeiro, na palavra nós temos a leitura, ok? A importância de ler. Ler é pegar na Bíblia, como peguei aqui do pastor Samuel, e eu leio. Às vezes só tenho 5 minutos no intervalo, eu leio. Eu tenho Bíblia no telefone, no horário do almoço, eu tiro um tempo para ler. Isso é ler. Mas tem outra fase. A outra fase é meditar. Na meditação eu reflito no que eu leio, eu coloco na minha mente e eu medito nisso. O que é meditar? É pensar, é refletir sobre as verdades da palavra de Deus. É você comparar a tua vida com aquilo que você ouviu da palavra de Deus. Isso é meditar. Meditar no conselho de Deus, meditar no ensino de Deus, isso é meditação. E o terceiro ponto é estudar. Estudar tem que ser sistematicamente, comparar textos, comparar argumentos, encontrar outros textos que defendam a mesma coisa. Isso é estudo. Por isso você tem que ter quem te ensine, quem te ajude a estudar, ok? Expositivamente, textualmente, ou então tematicamente. Você precisa ter um conjunto de ferramentas que te ajudam você a compreender as escrituras. E o quarto ponto é debater. Ok? Você não debate sozinho, você debate com outro. É quando o pensamento do outro afia o teu. É quando você argumenta sobre. E temos feito isso nas quintas-feiras. Criamos 4 núcleos agora na quinta-feira. E nessas quintas tem debate. Tem aí o Henry que estava a discutir com Eliezer. Um diz não, Pedro, isso deve ser antes do concílio, outro depois do concílio. Os que estavam a assistir a live estavam a comentar, essa igreja é assim, é assim, se somos assim. Nós debatemos a palavra. Não, a palavra de Deus não se debate na tua igreja, aqui se debate. Mas não para que ganhemos o debate, mas para que ganhemos conhecimento e ganhemos o irmão. Amém? E isso tudo só acontece quando a pessoa ama a palavra, dá ênfase à palavra. Aleluia! Então, a primeira é ênfase bíblica, amém? A primeira grande ênfase da igreja é ênfase. Você não pode ser igreja, ou plenamente do corpo de Cristo se você não ama a palavra. Então, o estudo da palavra tinha o primeiro lugar na igreja primitiva, amém? A segunda é comunhão. Eles tinham comunhão um com o outro. A segunda grande ênfase da igreja primitiva era ênfase relacional. Alguém dá comigo ênfase relacional? Como nos relacionamos um com os outros. Amém? E eu vou colocar aqui comunhão em 3 P's. Diga comigo 3. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e comunhão com o mundo. E salve comunhão com o mundo. Vou já explicar o que é, certo? Porque nós não temos comunhão entre treva e luz, mas eu explico o que significa isso que eu coloquei aqui. Primeiro, essa comunhão, ela é comunhão vertical. Primeiro, a comunhão vertical do crente é comunhão com Deus. Por isso, meu Deus está aí em cima, meu Deus está aí no céu, e eu tenho comunhão vertical com Deus. Essa comunhão até pode fazer com que eu a tenha, mesmo que eu não venha ao culto. Ok? No meu quarto, fecho a minha porta em secreto, falo com Deus e Ele me ouve. Comunhão vertical, certo? Só que a igreja não tinha apenas comunhão vertical. A igreja também tinha comunhão horizontal. Horizontal é aqui. Vertical é aqui. Horizontal é... Você não pode dizer que eu sou crente
Não precisa ir para a igreja, não. Crente que é crente não tem só comunhão horizontal, vertical, tem também comunhão horizontal. João disse: você diz amar a Deus que não vê, mas aborrece o irmão que vê. Aquele que aborrece o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Então há muita gente desigrejada que acha que pode ser cristão sem irmãos. Você não pode dizer que tem Pai no céu se você nega que tem irmãos na terra. E você não é filho único de ninguém. Porque o único filho não aceitou ser sozinho, nos salvou todo, nos meteu no agregado familiar e nos chama de irmãos. Jesus, mesmo sendo filho único daquela espécie, não é único, nos colocou todo na família, do qual ele é o primeiro, o primogênito, aquele que nos introduziu no agregado familiar do pai dele. Agora você é um dos filhos que está dizendo: eu não quero ter contato com ninguém. Meu irmão Peter, quando pequeno, ele é xará do falecido pastor Pedro Araújo. Pastor Pedro Araújo é o primeiro reverendo do Cafarnaum, que quando faleceu, deu lugar ao reverendo José Trocununda. Então, pastor Pedro de Araújo, grande homem, de grande influência sobre minha família também. Então, meu pai, quando foi ter o Peter, lhe deu o nome de Pedro, né? Ele é Pedro Manuel Lufanquenda. Então, o Pedro Manuel Lufanquenda, aí tinha cerca de uns 3 anos, e o xará dele disse assim: ó, Roy, o pastor Araújo falava que nem português, porque ele estudou em Portugal, fez teologia lá. Ô Roy, manda-me meu xará, pá. Vivia lá na cidade, no bairro Popular, certo? No bairro Popular. E ele foi ficar 1 ano lá na casa do pastor. Quando ele voltou com português de Portugal. O Peter falava que nem o xará dele, porque o pastor Araújo era fino. Linguajar, epá, esta música não se canta assim, pá. Ele tinha que falar assim: imagina um pastor Duque Colo, epá, isso não se canta assim, isso está errado, limpo. Então Peter cresce nessa casa. Primeiro, bairro Popular para nós era cidade. Eu sou do Kazenga, Kwanza. E ele no bairro Popular já tinha asfalto, casa, né, do pastor, do reverendo, que já conduzia um jipe na época. E o Peter, depois de 1 ano, tinha que voltar, porque ia começar a escola, acho que aos 5 anos. E ele vem: mamãe, mamã, mamã. E aquele português: quem são esses meninos? Ele está a perguntar assim de nós já, irmãos dele: quem são esses meninos? Eles são teus irmãos, mas eles estão a cheirar calor. Eu falei: vai levar coco, tá a gozar, né? Calor que? Porque ele vivia no bairro Popular, sempre fechado em casa, com casa que tinha proteção, cão, ok? A falar português de Portugal. E ele volta para os Kwanza na areia, que o quintal é aberto, no portão não tinha portão. No portão só tinha o desenho do portão, faltava o portão. Construíram um muro com as partes que ia entrar lá o portão, mas não tinha o portão. Quem são esses meninos, mamãe? São teus irmãos, mas eles estão a cheirar calor. E nós dormíamos todos juntos no Luando 5. Eu, Nguina, Jeremias, Peter, que veio agora de Portugal, do bairro Popular, Garcia e o Gesiel. Tudo ali. E ele voltou com aquele português: eu já bato a Bela. A Bela é uma menina que tinha lhe batido antes de ele ir. Eu já bato a Bela, já bato a Bela. Mas, mamãe, aqui na casa vocês não tem cadeirão? Na casa do meu xará tem cadeirão. É aquele português: ah, mas eu estava a lhe olhar. Agora lhe chama mais o Peter. Lhe chama agora. A questão é que ele estava a agir assim, porque ele saiu do meio dos irmãos, passou a viver diferente dos irmãos, começou a comer diferente dos irmãos, teve uma visão diferente dos irmãos. Quando ele volta aos irmãos, ele começa a sentir o calor dos irmãos, porque passou só mais um mês, já não estava mais a sentir o calor, porque agora o calor que nós tínhamos, ele agora também tinha.
porque ele passou a correr nas mesmas ruas, brincar na mesma areia. Você só sente calor quando você também não transpira o mesmo calor. Então, amados, há pessoas que se irritam com os irmãos porque não têm comunhão. Porque se tivesse comunhão, você podia perceber que afinal as faltas dos irmãos, a queda dos irmãos é natural na nossa casa, na nossa família. Afinal, o nosso irmão também transpira, não nos comparam muito, então o cheiro nos é natural. Quando você está acostumado com o ambiente, aquele ambiente te envolve ao ponto de você já não ver com a mesma visão a crítica. Vocês conseguem perceber? Então ele se isolou, então começou a ver erro nos irmãos. Ele estava vindo do bairro popular, estava com uma pele lindíssima, ok? Mas bastou um mês de comunhão que ele estava aí de novo a falar como nós. E nós brincávamos com ele sempre, porque ele era menino ainda e não falava bem. E ele disse: pô mãe, na casa do meu xará tem fone. Fone que era telefone. Era telefone, fone. Até hoje, na casa do teu xará tem fone. Então vai. Ele estava a falar tudo o que nós não tínhamos. Cadeirão nós não tínhamos, colchão nós não tínhamos, telefone nós não tínhamos. E ele começou a achar que entrou para um mundo estranho. E é aí que muita gente que não tem comunhão com os irmãos, ele não consegue se relacionar, porque não compreende as nuances da irmandade. Ele critica tudo por nada, porque não tem comunhão. Só que Deus nos salvou, nos juntou todos no mesmo barco. Pedro teimoso, João e Tiago com suas birras, Tomé duvidoso, Judas traidor, todos no mesmo barco. E isso é comunhão com os irmãos. Vai suportar. Essa igreja, na igreja falam muito, amado, é melhor você estar na arca com Noé do que no dilúvio com os que morreram afogados. Nós estamos aqui, mas temos um Senhor. Estamos aqui, mas temos uma direção. Estamos aqui, mas temos uma esperança. Estamos aqui, mas temos uma fé. E temos certeza que estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Aleluia! Estamos a completar 10 anos. Já recebemos uma fofoqueira que já diminuíram muito, amado. Se só te fofocar uma vez, agradece. Ela fofocava 100. Já mudou muito. Não nos traga o trabalho. Estamos a trabalhar nossas irmãs. Algumas chegaram mal, com defeitos graves. Mas nós quando conversamos, poxa, fulano mudou muito, fulano cresceu. Porque na comunhão que os erros são abandonados, que as faltas são deixadas, é ali que nossa irmã é influenciada pelos bons hábitos dos irmãos. Se nós isolarmos nossa irmã errada, frágil e fraca, se enrolar em comunhão errante, ela vai piorar, porque ninguém vos engana. As más conversações corrompem os bons costumes. Se isso é verdade, as boas conversas também colocam bons costumes. Então, se você já é boa, suporta a tua irmã, lhe influencia com tua bondade. Então, ênfase a relação, isso é relação com os irmãos. A outra coisa é relação com o mundo. Amado, como é que eu tenho relação com o mundo? Minha relação com o mundo não é outra senão essa relação global. E eu escrevi aqui a globalidade da comunhão com o mundo. Isso é, no mundo eu preciso viver de tal maneira que o nome do meu Deus seja glorificado. Eu preciso viver de tal maneira que a minha vida influencia meus colegas no trabalho, meus familiares em casa, meus vizinhos no bairro, ok? Ser crente não é necessariamente acabar de ser, digamos assim, o contra o mundo já. Porque eu fui deixado no mundo porque eu tenho missão no mundo, irmão. Então não é porque eu sou da igreja que deixo de saudar os vizinhos, ou deixo de tratar bem meu patrão ímpio, ou meu vizinho ateu. Não, nós ainda temos não comunhão com trevas e luz, mas nós temos uma missão no mundo. E a nossa missão é pregar o evangelho, mesmo que seja com o nosso exemplo e a nossa maneira de viver. Então, amado, crente precisa ser crente de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, mas também uma comunhão missionária com o mundo. Missionária. A maneira como eu trato com o meu vizinho tem que ser minha missão. No fim eu quero lhe ganhar. Mesmo a vizinha que discute à toa, que quando varre mete lixo no teu portão, tu tens uma missão com ela. Em vez de discutir lixo, tira o lixo, arruma e guarda. Mas estás com raiva, mas guarda. Deita.
Queria te provocar, você não caiu na provocação. Queria guerra, você não perdeu a paz. Queria situações, mas você não perdeu. Daqui a pouco a vizinha, talvez essa vizinha lhe provoca nada. Essa aqui então é como? Daqui a pouco começa uma conversa saudável, o evangelho é pregado, daí ela cai em si, se arrepende, porque alguém da Jesus entendeu que eu não entro na briga com o mundo, eu não entro na lama com o porco, eu sou pregador do evangelho. Aleluia! Todo cristão é um missionário. Mas todo ímpio é um campo missionário. Todo cristão é um missionário. Mas todo homem perdido é um lugar de fazer missões. Então, crente, nós precisamos manter essa ênfase. A outra ênfase é o partir do pão. ênfase social. A igreja não pode ser inerte às questões sociais. A igreja precisa atender às necessidades sociais. Nossa igreja precisa ser influência no lugar onde ele entrou. Se encontramos fome, depois de alguns anos de igreja, a fome tem que sair daí. Se encontramos falta de educação, a igreja tem que alfabetizar as pessoas. A igreja tem que influenciar as pessoas. Nós às vezes perdemos muito de vista. O papel da igreja seria muito grande se todo mundo se envolvesse. Certo? Se nós entendemos a nossa ênfase social. Partir o pão significa repartir o que eu tenho de bom com alguém que tem falta disso. A minha pergunta é, como cristão, você colocou na tua mente que tudo que você ganha com as tuas mãos é para repartir com os outros? Ou você também é do time desses pastores aqui, gostam de roubar dinheiro da igreja, estão a se enriquecer às nossas custas? Não, fala só você ambi. Agarrado, fala só, não discute só. Fala eu sou agarrado. Também ninguém está a te obrigar. És agarrada, se agarra com o teu dinheiro e vão junto para o inferno. Está tudo bem. Entendeu? Agora, por favor, a igreja, ela repartia o pão. Em outra palavra, todo mundo daquela igreja era assim: o que eu tenho não é só meu, é para repartir com quem tem necessidade. Quando os irmãos vinham com necessidade, o que acontecia? Eles acabavam vendendo as suas fazendas para repartir com aqueles que tinham necessidade. Você sabe o que você vender teu terreno, tua casa, só para que o teu irmão não passe fome? Hoje em dia é como? Não vendeste nada, mas gasta alguma coisa, mas teu coração está fazendo do dinheiro um Deus. Você adora tanto dinheiro que você não consegue ver a necessidade do teu irmão. Não consegue ver que ele está passando necessidade, faça fome. Essa ênfase não pode ser abandonada. Amém? Temos que acudir os irmãos nas suas necessidades. E aqui envolve órfãos e viúvas. Tiago diz, por exemplo, em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Ele chama isso religião verdadeira. Nós temos muita pessoa a passar necessidade, mas cada um a correr para as coisas dele da vida, dos negócios dele, do trabalho dele. Ninguém acode ninguém. É tipo, cada um se vira. Não, está errado. A igreja precisa ser igreja bíblica. E uma igreja bíblica, ela é social. Entenda a necessidade dos irmãos e cobre o que falta. Aleluia. Mesmo muitas vezes não é dinheiro, às vezes a visita. Às vezes é mesmo só a consolação. Nós tivemos mamás aí que perderam os filhos. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem pé. Vai lá, passa lá uma manhã com ele, uma tarde. Faz muita diferença. Amém. Mas parece que nós fazemos apenas teatro. Sabemos das necessidades, falo começando pelos ministros, sabemos das necessidades que as pessoas têm, das perdas que tiveram, mas nós as ignoramos, não acudimos nas suas necessidades, nas suas tribulações. Estamos a perder paciência com a dor dos outros. Deus tenha misericórdia de nós. Você tem que fazer programa um dia mesmo, só de ir visitar. Não vou fazer nada, só ir visitar. Visitar não precisa nem falar, chega lá, só senta. Senta. Só saber que vieram passar dia comigo já é uma benção. Amém. Mas agora no Natal tem bué de grupo, até dos ímpios, a fazerem Natal solidário. Vão no inferno mesmo assim. Porque não basta fazer ajuda. Não é ajuda que salva. Não é dar bens. Não é fazer sopa que salva. Só um meio para a salvação. Pela graça, por meio da fé. Isso não vem das sopas solidárias. É dom de Deus. Amados, e quando Tiago fala sobre religião verdadeira e imaculada, ele diz assim, que essa religião acode os órfãos e as viúvas na sua necessidade, mas também se mantém longe da influência do mundo. Em outra palavra, não basta você fazer bem, tem de andar com Deus.
Não basta ajudar pessoas, tem que ter comunhão com Deus e fugir da influência pecaminosa do mundo. A outra ênfase é a ênfase às orações. Essa é a ênfase espiritual. Crente que não ora já se perdeu há muito tempo. Você não pode dizer que tem relação com Deus se você não conversa com Ele. Até teu namorado, se você não lhe manda bom dia, já deu discussão à tarde. Até tua namorada, se você fica 2 dias sem lhe mandar nada, uma mensagem: oi querida, estás aonde? Já fica a mandar aquelas frases do Facebook. Quem tem interesse sempre encontra o tempo. Quem te ama, ninguém está ocupado 24 horas por dia. Vai sempre um oi. Namorada está reclamando. Agora Deus, o Deus Todo-Poderoso, não te vê de manhã, não te ouve de tarde, não lhe procuras de noite, não falas com ele uma semana. Ah, porque eu sou cristã, sou pentecostal. Ah, irmã, amarrado. Você não é cristão. E não é só oração particular. A igreja precisa ter essa oração como igreja, ok? E anunciar que abril temos o Acampa Dentro. Lida já aí com a mamã Marlene e o líder Nilson para começar a tratar os assuntos. Abril temos aí o nosso Acampa Dentro. Tem de ter vida de oração. Amados, tem que vir para o culto na terça para orar. Chega cedo às 18 horas, a pregação só começa às 19. Das 18 às 19 é oração, louvor e adoração. Você tem que se aquecer. Há dias que eu às vezes não tenho vontade de orar. Sabe, faço o quê? Pego o meu carro, procuro uma bandula, um monte, onde estão a orar, me introduzo lá num canto, não tenho vontade de orar, mas começo só a ouvir a oração dos outros, porque naquele meio a oração dos outros te contamina. Você só está vendo, irmão, Senhor me usa, ai Senhor, usa-me no monte tempo de louco, usa-me. Eu também sem vontade de senhorear, o que ele está pedindo também me faz, a oração dele também eu quero. Nesse meio, eu estou sendo influenciado. Às vezes, não é minha oração, é a oração do meu irmão. Então, amado, a igreja precisa ser espiritual. Crente que é crente precisa amar oração. As jovens aqui, crentes, irmãos em Cristo, não tem recorde do tempo de oração. Quanto tempo você já ficou na oração? Ou quanto tempo você fica? Ficaria 3 horas sem parar? Oraria 7 horas sem parar? Já oraste 24 horas sem parar? Comunhão com Deus. Você sabe quando você está bem apaixonado? Conversar com a pessoa, tempo voa. Quando você está apaixonado, quem já se apaixonou na vida dele? Os que não se apaixonaram, pode baixar a mão. Quem já se apaixonou? Oi, estás aonde? E a desliga você. Chamada se desliga dos dois lados. Não, eu tenho que dormir, amanhã tenho trabalho. Olha, desliga então você, desliga. Não, desliga. Quem está despedindo muito não quer ir. Ficam ali hora, a orelha doer, está a queimar. Carga está embora, está a ligar mais no telefone assim, na tomada. Oi, querido. Por quê? Está apaixonado. Amados, eu creio que quem não ora não está apaixonado por Deus, porque o dia que o Senhor te encher, o dia que você estiver apaixonado pela glória de Deus, você vai querer falar com Ele de dia e de noite. Quem tem tido essas experiências particulares com Deus? Um tempo para falar com Deus. Tentou eu falar 15 minutos, daqui a pouco deu 1 hora. Amém. Comunhão. A ênfase espiritual da igreja. A outra ênfase é a ênfase ao temor. A Bíblia diz: em toda alma havia temor. Esse temor não é medo, é amor. É temor que gera sabedoria. Pois a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Não era um temor imposto, era particular. A Bíblia diz: em cada alma. Não havia um medo estabelecido, não havia um legalismo naquela igreja. A Bíblia diz que todo mundo era pessoa de temor. Mas nós temos muito crente que não tem temor. Na igreja faz qualquer coisa. Na igreja masca, levanta, volta. Amados, em toda alma havia temor. Sabe quando é que você sabe que você está crescendo espiritualmente? Quando você está carregado de temor. Temor é zelo, temor é respeito, temor é convicção, é consideração. Temor é certeza e fé
naquilo que Deus estabeleceu como modo de vida do cristão. Quando você tem temor, você nega tudo que não honra o teu Senhor, o teu Salvador. Você se afasta de todo meio, de todo lugar, de todas as coisas que corrompem o teu chamado. Isso chama-se temor. E a Bíblia diz: em cada alma havia temor. 6. Eles começaram a ter outra ênfase, que é a ênfase sobrenatural. A ênfase pessoal é temor, mas a ênfase sobrenatural, havia muitos sinais e prodígios. Se faziam entre os apóstolos muitos prodígios e... Há muita gente, Mabela, que quer milagres na igreja, como a primeira ênfase da igreja. Deus foi meter os milagres e os sinais no 6º ponto, para dizer assim: se você não tiver palavra, se você não tiver comunhão, se você não repartir teu pão, se você não tiver orações, se você não tiver temor, esquece milagre. Milagre eu meto para depois. Para quem primeiro tem palavra, para quem depois tem comunhão, para quem depois tem partir do pão, orações e temor. As pessoas vêm na igreja, por que não acontecem mais milagres? Porque já não estudam a palavra, porque já não têm comunhão com Deus e com os irmãos. Não está a acontecer milagre, estamos a morrer mesmo doente, câncer está a nos matar até o fim. Já não está a acontecer prodígios e maravilhas, porque fugimos do estudo bíblico, abandonamos comunhão com os irmãos, com mentira de que temos comunhão com Deus, deixamos as orações, nossos bens são nossos, não queremos repartir com ninguém, não temos temor, fazemos qualquer lixo, qualquer coisa. Depois: Senhor, opera milagre. Eu declaro, I command, in the mighty name of Jesus. Jesus também está te olhando só assim, hein? Comando? Qual comando? Pega o comando da Zap, qual comando? É comando, eu ordeno, eu comando no poderoso nome de Jesus. Esse demônio vai sair. O demônio também está falando qual? Eu não saio, não saio. Não me deu, não estou a ver nenhuma ordem para sair. Essa doença cai por terra. Mas cai por terra que? Se você não foi ler Bíblia ou terra, você não foi ler Escritura, você não tem comunhão, você não ama oração, você agora chega no dia do problema, quer ter poder. Qual é poder? É tipo tentar ir competir, você não treinou. Você tem poder de onde, irmão? Mas se nós quisermos uma igreja de milagre, temos que desejar todos os pontos que eu disse antes. Mas aqui na Jesus milagres vão acontecer, coxos vão andar, paralíticos vão levantar, cegos vão ver, surdos vão ouvir, mudos vão falar, mortos vão ressuscitar. Pastor, como é que sabes isso? Porque esses crentes vão estudar a palavra, esses crentes vão ter comunhão com os irmãos, esses crentes vão partir o pão, esses crentes vão orar, esses crentes terão temor, e então os milagres. Aleluia! Aqui vocês já estão cansados, antigos, já não ouvem palavra, vou pregar para os novos. Aleluia! ênfase sobrenatural. Não podemos abandonar os milagres, não podemos abandonar os sinais. Se Deus está no nosso meio, Ele é poderoso para provar que Ele está no nosso meio. Ele é poderoso para provar que Ele é capaz de realizar milagres. Ele é capaz de operar maravilhas. ênfase ao sobre. Então, amados, vocês que foram batizados agora, não ficam com incredulidade, sejam crentes. Creiam que Deus opera milagres. Aleluia. Outra ênfase importante, a Bíblia diz que eles estavam todos juntos, sempre. ênfase à unidade. Essa aqui eu vou chamar ênfase à unidade, ênfase comportamental. Eles no comportamento estavam sempre juntos. Aleluia. Estar juntos só é possível quando temos tudo em comum. As diferenças sociais, pessoais, econômicas e até espirituais não podem sobrepor-se à unidade em Cristo. O corpo místico de Cristo é indivisível, e seremos unidos e seremos coerentes com o nosso estado em Cristo Jesus. Amados, o corpo está sempre unido. O dedo está unido à mão ao braço, ao antebraço, o antebraço como chama isso? Ao tronco, e vai. Essa é a unidade. Nós temos nossa singularidade, mas nós temos unidade. Essa unidade não pode ser abandonada. Em Cristo, como estamos a estudar em Gálatas, não há senhor nem servo, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Em Cristo todos são um só. Rico e pobre são um só. Isso é ênfase à unidade. Em Cristo Jesus, o pastor não é mais do que o membro. A ovelha não é menos que o pastor.
Isso é uma questão apenas de administração. Eu lidero porque recebi o chamado para liderar. Ele deu uns para o dom para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, mestres, pastores e mestres. É apenas a questão ministerial. Senão em Cristo somos o mesmo. Amém. Então a igreja tinha unidade. Infelizmente, há muitos crentes que abandonaram a unidade cristã. Abandonaram a unidade. E você não pode ser cristão se você não é um defensor bruto da unidade. Dizer, antigos, estão a vir novas almas ali, foram batizados. Se alguém ali tem da parte de Deus dom de liderança, não lhe combata quando ele chegar. Na unidade eu preciso saber que existe chamado e dom particular para cada um. Eu posso amanhã ser liderado por alguém que só foi batizado hoje, porque Deus lhe confiou o ministério pastoral e está lhe preparado para algum lugar. O grande problema é que há pessoas que pensam que o tempo é posto. Que o tempo é posto. E Jesus faz uma crítica aos fariseus dizendo: vocês têm a chave do reino, nem entram, nem deixam entrar. E isso é um problema grave na nossa igreja. Em Angola, e vou dizer, é grave em África. Porque em África, um presidente, que eu não quero nem saber o nome dele, não estou a lembrar, e lembro a você, bem velho, ainda foi concorrer e ganhou a eleição. Só que já não pensa bem, já não anda bem, se mija no comício, mas ganhou a eleição. Porque nós não conhecemos a unidade africana, não conhecemos a unidade do nosso povo, e isso entrou para a igreja. Amado, livra-me Deus de ser um pastor assim. Livra-me Deus de ser um líder que acha que liderança é chefia. Livra-me Deus de um dia combater alguém que Deus esteja levantando só porque eu estou em posição. Eu não sou Saul, eu sou imitador de Jesus. Nunca vou lutar contra um Davi a quem Deus tenha levantado. E se eu um dia descobrir que o Senhor levantou alguém para pregar, para dirigir, para liderar, eu vou imitar João Batista. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Isso é consciência da unidade, irmãos. Um dia não estaremos aqui. Minha esposa é testemunha do que eu vos prego aqui. Não tenho nenhum interesse de fazer qualquer teatro. Vocês podem estudar minha vida, analisar meu texto. Eu penso do mesmo jeito a todo tempo. Ainda que isso irrite alguns, nem estou disposto a mudar. E eu falo para minha esposa: mulher, esquece qualquer coisa, não temos nenhum interesse com nada que não é nosso. É a igreja de Cristo. E nem vamos nos achar em luta com quem quer que seja, por uma obra que lhe pertence. E nós apenas somos servos. Se o dono da obra me tirar, estamos tirados. Se ele me levar para um lugar, estamos. Mas há pessoas que não têm consciência da unidade. Aleluia, aleluia. Pedro, estamos a estudar em Gálatas. Pedro foi resistido por Paulo. Paulo veio na igreja mais tarde, mas resistiu Pedro na cara. E Pedro não levou a mal, porque Pedro mais tarde escreve: até o que Paulo escreve, mesmo que seja distorcido por muitos, é mandamento do Senhor. Porque Pedro percebeu que é possível estarmos em comunhão até no lugar onde nós discordamos de pensamentos, decisões e opiniões, sem isso se tornar pessoal. Eu digo aqui muito ao Nelson, a todos os líderes: não pessoalize. Vamos ter situações, vamos ter lutas, mas nunca pessoalize nenhum problema. Porque no fim, não é um debate que eu quero ganhar, não é um tema que eu quero ganhar, é o meu irmão que eu quero ganhar. Porque o irmão vale mais do que posição, vale mais do que cargo, vale mais do que qualquer outra coisa. Por isso, jovens, vocês que estão a vir agora, novos batizados, não tenham medo de encontrar vosso espaço no ministério. E vós antigos, não lutem contra quem veio. Porque depois acontecem duas coisas: o antigo quer manter posição e o novo quer evitar discussão. Se Deus te chamou, não evita. Não evita, hein? O pastor que está te mandando, não evita. Evita é quem? É filha de quem? A evita é filha de quem? É filha de ninguém. Aqui não tem evita. Se Deus te deu um chamado, faça. Se te deu uma pregação, prega. Se te deu um ministério, exerça. Se te deu um dom,
aleluia, com a direção certa. Eu estou a dar sangue nos novos, você não está a me dar sangue também. Estou a vos dar sangue, sirvam. Se Deus te deu um chamado, faça. Se Deus te deu um lugar, opera. Se Deus te deu uma palavra, prega. Se Deus te deu uma posição, trabalha. Porque nós antigos conseguimos travar, mas toma te dar sangue, trabalha. Ainda estou no espírito, quando eu na carne posso te impedir, mas não evita. Faça o teu trabalho. Aleluia. Quem está disposto a fazer seu trabalho? Sem perder a unidade. Mas não faça trabalho para competir. Faça trabalho para cooperar. O meu trabalho coopera com o teu com o dele. E todos nós estamos a fazer algo para o corpo de Cristo. Ponto 9, assiduidade ao culto. Presença nos cultos. A Bíblia diz, todos os dias estavam no templo. Todos os dias. Amado, essa igreja aqui, se fosse hoje, meu irmão, eu acho que aqui que ia passar só é Papá Miguel, Papá Samuel. Só vou falar dos papás, porque esses senhores são assíduos. E deixa eu dar uma mão aqui, meu senhor. Senhor Samuel, pastor, homem de Deus. Deus abençoe. Quando eu tiver sua idade, quero ter tua força. Vai me esperar. Não vou te encontrar, vais avançar. Quando chegar na tua idade, foste já. Não sei se é para a glória ou para uma cadeira de roda, mas qualquer coisa. Você tem medo da morte? Ele não tem. Mas quando eu tiver sua idade, quero ter sua energia. Eu não tenho bem certeza se vou chegar a isso. Vou? Porque o que eu sentir no meu corpo já é. Porque eu acho que eu trabalho muito, durmo pouco. Hoje tentei descansar para depois acordar aí no salão. Não acordei. Então minha esposa foi me acordar para ir dar medicação na criança. Acordei. Fui dar medicação na criança. Agora para tentar dormir, não dormi. Até amanhecer. Assim eu estou aqui a pregar, estou mal. Sono. O líder Nelson chegou, estacionou o carro, não lhe vi, só lhe vi quando estava saindo. Quando eu estacionei, dormi. Então, quando eu encontro uma pessoa assim, com tua saúde nessa idade, é invejável. Homem forte. Foste na guerra, né? As cambalhotas. RPG 7 é tiro. Mas amém. Mas queria até. Mas eu estou a falar isso por quê? Porque este senhor vive no Luanda Sul, mas é assíduo nos cultos. Está aqui todos os dias. É dos primeiros a chegar e dos últimos a sair. E é marido, é pai, é avô. E não só vem, traz a família toda. Já sofreu acidente, ia morrendo, saindo do culto. Espatifaram o carro que nem chegaram a pagar, mas não para. O ancião Miguel, que vamos fazer o anúncio na ceia daqui a pouco, igualmente. Eu nem me comparo convosco, porque eu nas quartas-feiras vou no terraço e sextas-feiras também. Então vou me tirar da comparação. Mas a assiduidade ao culto é uma expressão do quanto a igreja significa para nós. Você é assíduo ao culto? E deixa eu dizer uma coisa aos pais. Vocês estão a pregar algo para os vossos filhos. Amanhã muitos pais vão chorar, querendo que o filho seja da igreja. O filho não vai ser, porque ele não viu o pai ir à igreja. E o pai está a lhe insistir: você tem que ir para a igreja. Mas papá, às 18 horas papá estava sempre em casa, ficava conosco. Olha, ir para a igreja. Qual é a igreja? Amados, o maior ensino que podemos dar aos nossos filhos não são palavras, é a observação de como nós colocamos a igreja no pedestal de importância. A igreja é importante. Amém? Mesmo no dia que você não trouxe teu filho, venha. Porque a pergunta que vão te fazer, o que fizeram: papai, está a vir da igreja? Sim, estou a vir da igreja. Papai, está a sair mais? Está aí mais para onde? Estou aí agora para uma vigília. E ele está ficando na mente deles. Está a fazer a memória deles. Um dia, eles vão ser grandes. Não vão estar mais contigo. Mas o ensino que você lhes deu, o exemplo que você lhes deixou, eles vão seguir e passar de geração em geração. A cada pai e a cada mãe é uma pastora da sua família, um pastor da sua casa. Temos que pregar com exemplo. E a assiduidade ao culto
era algo. A Bíblia diz, todos os dias estavam juntos no templo, todos os dias. E nós queremos ser uma igreja igual a essa, vindo uma vez só no culto. Alguma coisa está errada. A 10ª, SIC, ênfase à visitação. Abandonamos a verdadeira familiaridade. Daí a expressão irmão da igreja. O irmão só ficou já irmão da igreja, não é mais irmão. É irmão da igreja, outra palavra, vamos só se encontrar na igreja. Na igreja somos irmãos, mas quando sair acabou. Não, você não é meu irmão da igreja assim, você é meu irmão. Marlene, você não é minha irmã da igreja, você é minha irmã. Aleluia. Nós estamos ligados por Cristo, porque um dia quando a igreja não estiver mais, a irmandade ainda vai continuar no céu e na eternidade. Amados, então você é meu irmão, você é minha irmã, e você vale mais do que o lugar que frequentamos juntos. Por isso um dia você pode sair do centro Jesus ir para um outro ministério, outra igreja, ainda vai ser minha irmã. Vamos nos encontrar, vou te chamar, irmão, como é? Não, estou a cultuar agora lá na Batista, também por causa da distância, mas é meu irmão. Aleluia. Então irmão é irmão, e nós temos que procurar a ênfase à visitação. Quem esse ano já visitou alguém? Só de visitar mesmo, por irmandade. Se não estou mais a ver a fulana, vou ir ali visitar. Quem já fez isso? Com verdade, levanta a mão se você já fez. A jovem fulana, então, falando que está doente, vou ainda ali visitar. O jovem fulano. E não é aquele visitar só, porque há pessoas, Mabela, há pessoas que só visitam a pessoa da cambada dele. Somos as bestas. Não vale. Esse de se visitar com besta, de besta com besta. Não, a visitação era parte da espiritualidade. Eles se visitavam de casa em casa. Não é por ser besta, é por ser meu irmão. É por causa da nossa comunhão com Deus. É porque eu notei que aquela irmã era frequente, mas não estou a lhe ver mais. Nós, principalmente quando começamos a ter igreja grande, temos irmãos que ficam doentes e ninguém sabe. O pastor não dá conta de tudo, mas quem deu conta também não faz nada. Aleluia. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Eu fui para Benguela pregar, foi foco e finança. Saí de Benguela para Lubito, na Catumbela na verdade. Fui visitar um pastor que eu estava a orar por ele à distância há algum tempo, porque ele ia morrendo. Fui lhe visitar e foi bom. Da última vez que eu passei lá, eu não fui mais visitar, mas liguei para ele, okay? E para ele foi força. Ele disse, a terceira vez que eu fui para Benguela, tive tempo, vamos sair para ir orar juntos, porque ele não estava a andar. Mas a segunda vez que eu fui, já estava a andar. Já estava no ginásio inclusive. Disse, quando eu voltar, quero lhe visitar. Para ele aquilo foi algo como que enérgico. Um pregador que ele só vê nos vídeos, só vê na imagem, e estava na casa dele, na sala dele, conversando com ele, numa fase difícil. Amados, não é da nossa igreja, não é da nossa denominação, é um líder religioso com uma igreja, né, herdada do pai, mas para ele foi como se vitamina e proteína para a alma. Às vezes é só uma visita e nós abandonamos até isso. Oximar, não esqueci a promessa que ele fez. Eu disse que vou visitar tua mãe e vó. Amém. Outra ênfase ao louvor. Louvor a Deus. E louvor pode já subir. Eles louvavam a Deus. Temos dia 21 o concerto da banda Jesus. Hoje tem do Elias. Louvor a Deus. O que falar de louvor? Louvor não se fala, louvor se faz. A definição de louvor é falar de tudo que Deus faz. Esquece isso. Se Ele fez, Ele louva. Se Ele fez, louva a Deus. Amém. Então essas nossas divisões são estudos sistemáticos, mas louvor emana da alma. Louvor é a expressão de gratidão. Louvor é a expressão da nossa esperança. Louvor é profecia para quem acredita que as escrituras podem ser cantadas como profecias, que mesmo quando não aconteceram ainda, vão acontecer na vida daquele que crê. Aleluia. Devemos adorar sem essas doutrinações. 12.12. Reputação. A igreja tem que ter boa reputação. O que é que a igreja diz sobre Jesus? O que é que o mundo fala de nós? Reputação pública, reputação civil, reputação religiosa. O mundo tem que respeitar a igreja. O mundo não pode olhar para nós e dizer assim, são os ladrões,
se enriquecem com a igreja. Naquela igreja ali, igreja do mundinho. É o dia que nos chamaram assim, vou eles procurar. Qual mundinho? Retiro o que disseste. Nós não somos do mundinho e estamos indo para o céu. Amém? Fiquem vocês com o vosso mundinho e no mundinho, porque nós chamamos para a glória. Aleluia. Amados, a igreja precisa manter respeito. É por isso eu digo para todo mundo que trabalha aqui: vamos trabalhar de tal maneira que as pessoas não encontrem motivo de nos condenar e nos acusar. Aleluia. Vamos ver de tal maneira que as pessoas não encontrem motivo para chamar a atenção. Às vezes vestir bem não é só uma questão de espiritualidade, é uma questão de reputação. Qual é a reputação que vamos ter? Que na Jesus as moças se vestem indecentemente? É isso? Nós aqui gostamos de dançar. Se você já tem um corpo avantajado, mete mais um vestido que cola. O novo que vou visitar, ele não sabe se veio no culto. Porque a mata da boa de toque aqui assim. Ele só está aqui já. Fogem. Amados, não vou falar das igrejas dos minhas filhas, vistam-se lindas, mas decentes. Aleluia. Não pode vir. Há igrejas que o moço já combinou. Aquela igreja tem boa de dama. Vamos lá, até são fáceis. Aquela ali, 3 dicas, 2 notas, já aceitam. Aqui não, aqui não. Minhas filhas aqui não são fáceis. E nós aqui temos regra. Quando alguém está te conquistar, tem que falar. Não é, Nelson? Tem que vir dar relatório no líder do jovem. Olha, tem alguém que está me conquistando. E já vamos boa de bandido assim. Quando a filha veio queixar, falaste por quê? Só quis dormir. Vocês que foram batizados, se alguém te quer, não vai temer se apresentar aos teus líderes. Yeah? Quer falar comigo? Tá bem. Olha só, vou só notificar o líder para também tomar conhecimento, para não fazermos nada na escondida, somos da luz. Você vai ver, se é bandido. Quando eu falei com a Stella já me levou já na tia Andresa. A tia Andresa me meteu sentado numa casa com candeeiro. Filho, quero mesmo com ela, ficar com ela. De bungle. Os prevenis não querem contar. Nós já tivemos assunto aqui. Bruno não está. Bruno, como líder de jovens, já resolveu 1000 assuntos assim. Quando ligou, o moço ficou chateado. Pregador, contaste para quê? Era só entre nós. Entre vocês o que acontece? Entre vocês. Mas por favor, como não é só vocês sem nós, nos envolvam. Amém? Nós não mordemos. Somos vossos pais, notifica. Vamos também fazer a investigação na tua conta, te ajudar. Porque alguns aqui são feiticeiros, bandoque, voam. Tem uns, inclusive, que já têm mulher, mas não estavam a conquistar aqui. Você conseguiria vir, minha filha? Consigo. Vamos marcar encontro do I com os 2 funs. Agora mete molho no prato, come. Ah, não está conseguindo engolir? Engole, fala agora. Tá aqui as 2 já, você já é o Salomão Pro do tempo da graça. Vai, faz, fala. Diga comigo, reputação. Reputação. Somos filhos de Deus. Somos santos.
separar. Então nossa reputação lá fora tem que ser, eles têm falha, mas são servos de Deus. Também tem defeito, sim, mas têm se mantido fiéis. Não apenas por não errar, é por não gostar de errar. Cristão é conhecido pelo ódio que tem pelo erro, até o erro que ele mesmo comete. Aleluia. Cristão é conhecido pelas coisas que evita, pelas coisas que não só não faz, mas pelas coisas que deixou de fazer para honrar o Jesus que morreu por ele na cruz. Aleluia. Nós aqui temos filhos que já foram muito namoradeiros, mas estão a se esforçar, e eu vos amo muito por isso. Filhos que já foram... Minha filha está me falando para não falar, está me dando um sinal, não fala. Porque quando eu paro assim, estou a procurar palavras, sabe? Já foram de muitas juízes, mas ouviram o evangelho, estão a se esforçar para não falhar e não ferir a reputação do nome de Deus. Eu vos amo por isso. Eu conversei com uma filha minha, que só eu conheço, só eu sei. Mana, quando ela estava me contar o que ela já fez, minha mulher, também não te contei, nunca vou te contar. Lhe tratam só bem, está aqui entre nós. A irmã era ninja, mãe Buda. E que ela é fiel a Deus e ao seu marido. E quando passa por pressão e tentação, liga, pastor, eu preciso de fortalecimento para continuar a honrar a Cristo. E você nota que na alma dele existe um desejo santo de querer ser santa e nunca mais voltar para o erro e para o pecado. É isso que eu quero de vocês. Aleluia. Não que vocês não falhem, mas para que vocês não amem a falha, não amem o pecado, e vivam todos os dias para se aperfeiçoar, até que então Cristo venha a ser glorificado nas vossas vidas. Amém, filhos e filhas. A última ênfase é ênfase ao serviço. É incrível como a igreja não tinha campanhas e Deus acrescentava almas à igreja. Sem marketing, sem televisão, sem rádio, sem Facebook, sem Instagram, sem YouTube, mas a igreja crescia todos os dias. Oh, aleluia. Era convertido que nunca mais parava de chegar. Não sabia, quem te evangelizou? Não, o Espírito Santo me trouxe, me acrescentou aqui. Eu ouvi vossa reputação, ouvi vossa história. Eu estou aqui, sou também vosso irmão. Olha, eu era grego, filosófico, eu estudava Platão, Aristóteles, eu era aí, agora Cristo me achou. Oh, glórias a Deus, eu era judeu, eu era dos fariseus, dos saduceus, mas hoje eu sou de Cristo. A igreja crescia todos os dias. Quem crê que Jesus também vai crescer? Quem vai crescer? No próximo batismo temos que levar quantos? Hoje levamos 130, podemos levar 500 na próxima. Amém. Mas sabe se isso vai acontecer por quê? Se nós obedecemos todos esses passos anteriores, antes do serviço se manifestar. Alguém quer se juntar a isso? Alguém quer ser dessa igreja? Uma igreja que tem ênfase à palavra? Uma igreja que tem ênfase à comunhão? Se você se lembra de algum ponto que eu falei, ore com esses pontos agora. Fale, Senhor, eu quero ser da palavra, eu quero ser da comunhão.